Amados irmãos em Jesus, boa noite, que sejamos todos abençoados, que a gente possa se ligar com o plano espiritual agora, né? E sermos abençoados por essas energias benéficas aqui da casa. Antes de mais nada, os nossos recadinhos. Nossa biblioteca está sendo reformada para ficar mais bonita, mais acessível, para que incentive a todos, né? Ler, emprestar ou adquirir livros, tá? Mais um pouquinho ficar pronto e a gente informa a hora que ficar pronto, tá? A gente gostaria de convidar a todos para participar do projeto do Leia Mais, tá? A gente está lendo o livro Tramas do Destino e agora, no dia 30 de agosto, às 14h30, aqui na casa, a gente vai ter um encontro para fazer uma partilha de ideias e reflexões sobre essa leitura, tá? O outro recado é que no dia 28 de setembro, a partir do meio-dia, a gente vai ter uma macarronada fraterna, tá? Então já marca aí na sua agenda, no seu celular, 28 de setembro, meio-dia, macarronada fraterna aqui na casa, tá? Todo o dinheiro arrecadado vai ser para ajudar nas melhorias que estão sendo feitas na casa, inclusive troca de piso e pintura, tá? Então a casa principal lá, onde tem as aulinhas, onde tem o atendimento fraterno, onde tem a recepção, vai ser tudo reformado, tá? Então essa é uma das obras, é um dos eventos que a gente vai fazer para ajudar a custear essa obra, tá bom? Os demais, o de sempre, né, irmãos? Celulares, no modo silencioso. Lembramos sempre das caixas de vibração e a caixa de sugestões, não é? É isso, tá bom? Acho que é basicamente isso. Vamos ler a psicografia de hoje? A psicografia de hoje, o título é Que Surpresa! Eu vivi uma vida muito dura, crivada de privações, mas confiava na providência divina que nunca me desamparou. Eu recolhia as moedinhas que me jogava e ouvia a missa de fora da igreja, pois a minha entrada não era permitida. Eu nunca perdi a esperança, apesar de não entender por que tanta diferença entre as pessoas. Mas nunca revoltei. Quero falar que um dia franquearam a minha entrada naquela igreja. Trataram-me muito bem, deixaram-me sentar e, embora houvesse algo diferente, eu estava muito feliz. Sim, amigos, eu havia desencarnado. E o mundo espiritual convidou-me a entrar no templo de Cristo, porque eu cultivei a fé dentro do coração. A surpresa inundou minha alma de alegria e conheci os ceareiros cristãos, podendo integrar-me aos seus serviços. Mensagem psicografada aqui na casa pela nossa irmã Elaine em maio desse ano, não é? Para a gente refletir, né? Que a gente tenha bons ceareiros encarnados também, que a gente, né, nossos irmãos não precisem desencarnar para conhecer os verdadeiros ceareiros de Jesus, não é? Vamos fazer oração. Então vamos mais uma vez fechar nossos olhos, abrir o nosso coraçãozinho, agradecer a Deus e a espiritualidade por essa oportunidade, agradecer a Deus por ter nos ajudado a chegar até aqui e a tomar essa decisão de vir ouvir um pouco mais sobre o amor de Deus e o Evangelho de Jesus. Que essa mensagem entre no nosso coração, ilumine nossa alma e nossos caminhos. Que a mensagem de hoje nos ajude a expandir a nossa consciência.
com o tema parecido com isso que a nossa irmã Vânia trouxe para a gente. Tenho certeza que ela preparou com muito carinho, com muito amor. E a gente pede à espiritualidade que a sustente nesse trabalho e prepare o nosso coração para essas mensagens. Em nome de Jesus, que assim seja e graças a Deus. Irmã, você. Está com você. Boa noite a todos. Então, hoje, o tema, que me foi pedido foi consciência espírita. E, para começar, eu vou ler essa carta que faz parte, esse texto que faz parte do livro Cartas e Crônicas, E foi psicografada por Humberto de Campos, o irmão X, o Espírito. Então, aqui fala assim, consciência espírita. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos, tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar esse fenômeno? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que sinceramente não conheço nesse mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo, guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao seu leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero de que tomara notícias. O grande reformador em seu tempo acalentava a convicção de haver estado no paraíso conforme informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimentos estarrecedores. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Não? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Então, os imperadores romanos, de certo, padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Acaso andarão presos aqui nesses vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho?
De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Larico, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse toda nova pergunta, um mensageiro, o próprio mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental: Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós o que estavam no mundo plenamente educados quanto os imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre e espontânea vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Irmão X, Humberto de Campos. Então, aqui, eu acho que fica claro, que todos os males, ou mesmo o mal que a gente não faz, mas o bem que a gente deixa de fazer, como cria males, que a gente às vezes nem faz ideia, E quanto o Espiritismo veio trazer essa consciência para a gente da verdade, do bem, do exemplo, de todos os exemplos de Cristo, Como essa doutrina, essa bendita doutrina, ela traz para a gente todo esse conhecimento, mas através do quê? Através do estudo, porque essa doutrina, ela é um tripé, Então, ela tem a parte da religião, ela tem a parte da filosofia e ela também tem a parte da ciência. Nossa, não conseguia lembrar a palavra, acredito. Da ciência. Então, para você ver, quando você junta esses três âmbitos, como ela fica completa, Como a gente consegue entender muita coisa, como ela explica muita coisa, como a nossa fé passa a ser uma fé raciocinada. E se a gente pensar, não falando mal de outras religiões, não é nada disso, mas é que nas outras religiões, normalmente, se dá valor às coisas de fora, é o que aos dogmas que eu tenho que fazer, Tudo que algumas você não pode cortar o cabelo, em outras você não pode usar determinada roupa, em outras não se faz prece para suicida, Não pode, em outras não se entra gente que está mal vestida. Então, são coisas, falando pequenas coisas, Mas, e isso até, essa psicografia lida agora. Como que onde é a casa
de Deus, que Jesus está ali para ajudar todos nós, a instruir todos nós, a dar exemplo, como que eu não vou receber alguém que está na rua? Por quê? Será que a condição de fora é mais importante do que a condição interna, né? Será que a fome que ele tinha de tanto conhecimento, era isso que não importava na casa de Deus? Então, aqui não tem isso. Aqui ninguém impede a entrada de ninguém, desde que realmente queira aprender, queira estudar. E como a gente gostaria que mais pessoas de fora, né, entrassem aqui e que quisessem isso. Muitas vezes, e até eu vejo assim, quanto foi assistencialista à casa e todos os centros espíritas, para que conseguisse trazer essas pessoas para ouvir a palavra de Deus, né, os exemplos de Jesus. E quanto isso foi importante, porque às vezes se começa mesmo pelo pão, né, para depois conseguir atingir outros patamares. Então, como tudo isso é importante, né? Como a doutrina faz com que a gente reflita sobre todas as coisas que a gente faz. E aí, diante dessa carta, a gente vê, né? Quem estava nesse umbral, nessa região umbralina, eram justamente aqueles que mais sabiam, que tinham mais conhecimento, independente até de religião, né? Aqueles que estudavam a palavra de Deus, a palavra de Jesus, os exemplos dele. Quando você sabe e você deixa de fazer, eu acho que a coisa fica muito maior. No próprio Evangelho diz, né, que aqueles que mais receberam, mais serão cobrados. E receberam o quê? Receberam conhecimento. Se eu conseguir ter esse conhecimento, por que será que eu não consigo colocar em prática? Então, aqui em tudo isso que eu li, que eu sempre trago um monte de coisa, nem sempre consigo ler tudo, né? Mas pelo menos eu sei que eu pesquisei em tudo isso e eu recomendo os livros depois para vocês lerem. Então, aqui o que fala é justamente isso, que aqueles que ainda não conseguem, apesar, e diz até assim, às vezes tem conhecimentos acadêmicos, às vezes são pessoas que têm muito conhecimento, que estão avançadas intelectualmente falando, mas o espírito ainda, ele é meio selvagem, ele não consegue entender essa parte da moral, né? São esses conceitos morais que a gente tem que colocar na nossa vida, né? E quando eu falo moral, a moral é tudo aquilo que está dentro da nossa consciência, né? Ética é quando eu tenho que agir diante de todas as pessoas de uma forma que não fira nem ofenda ninguém, né? Nem faça mal a alguém. Moral é quando eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo. E todos nós sabemos. Mas eu não preciso, é uma coisa que eu sempre digo, eu não preciso sair falando para todo mundo, basta que eu reconheça, que aquilo doa em mim, que eu me perdoe, mas que eu consiga fazer diferente, me retratar. E aqui ainda, nossa gente, eu estou vendo esses bichinhos aqui voando, e eu me lembro a primeira vez que eu vim dar palestra, não sei quem estava aqui, mas tinha muito desses bichinhos voando. Os bichinhos quase que entravam na minha boca, entravam pela minha roupa. Você lembra, Romano? Nossa, depois o Marquinhos, ele ria tanto disso. Então, eu estou vendo esses bichinhos, eu falei, não, vocês não vão me boicotar de novo. Então, eu trouxe assim, aqui, o que eu trouxe para poder explicar melhor tudo isso para vocês, né? Eu trouxe essa parte do Evangelho, que é o capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo, e que fala assim, ó, o ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante.
E não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo. Recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então, é isso que os espíritas têm forte. Leem, refletem, muitas vezes estudam juntos, né, para que consigam entender o que é aquilo. Agora, se eu consigo ler, entender, mas eu não pratico, eu falo, não, amanhã eu faço, e nunca chega esse amanhã. Ou então eu falo, mas só isso, você acha que só isso vai me fazer perder todo um lugar bom depois? Não, não é perder. É que aqui, quando a gente morre, a gente continua sendo a mesma pessoa. Só que começa a pesar muita coisa que a gente fez de errado. E aí a gente vai falar, poxa, eu tive tanta chance de fazer certo, né? Eu estudei, eu sabia disso. Então não é Deus que castiga. Não é Jesus que coloca a gente numa região ruim. É a nossa própria consciência de não ter feito o que deveria ter sido feito. E às vezes, é uma bobagem. Você fala, não, mas tem que fazer desse jeito. Mas isso é bobagem. Gente, mas só isso daí? Por quê? Ninguém vai ver. Então, não é o ninguém vai ver. Eu estou vendo, é o suficiente. Eu costumo dizer que o que eu faço diante de todo mundo tem que ser igualzinho quando eu estiver sozinha. Não pensando que alguém está vendo, mas pensando que eu estou vendo e pensando que Deus está vendo, tem mais uma multidão de desencarnados que estão vendo. Então, se a gente tem essa fé, né? Se a gente acredita em tudo isso que a gente está estudando, a gente tem essa consciência. Não importa quando você chega, porque eu sempre digo que o que mais me dói é não ter conhecido a doutrina antes do que eu conheci, né? Faz 4 anos que eu conheci a doutrina, mas para mim foi uma coisa tão forte na minha vida, e eu encaro realmente como um chamado, e isso foi tão forte para mim, que tudo que eu estudo, às vezes eu comento nos cursos, comentava, né, Marcela, no curso, a gente comentava, que às vezes chega a doer muito, porque você vê que você está tão longe, e ao mesmo tempo você não pode se cobrar tanto, né? Você tem que saber que você tem coisas a fazer e coisas a melhorar. Esse é o ponto. E a gente tem que se esforçar para melhorar. E nunca dizer, não, eu não consigo. Não, isso é muito difícil para mim. Eu sempre digo, para a gente conseguir, a gente tem que dar pequenos passos. Se a gente se coloca uma meta muito alta, a gente não alcança, a gente fica estressado, a gente fica depressivo, a gente vê que a gente é tão pequeno, não vai conseguir alcançar. Mas se a gente se colocar pequenas metas, né? E as pequenas metas são, hoje eu vou sorrir mais. Hoje eu vou dar bom dia para todo mundo que entrar no elevador, ou que eu passar, mesmo que essa pessoa não me devolva o bom dia. Hoje eu não vou falar palavrão, só por hoje não vou falar nenhum palavrão. Porque aí fala, mas falar palavrão? Qual é o problema de falar palavrão? Tá, eu fico pensando, será que os bons espíritos falam palavrões? Jesus falava palavrão? Não estou querendo me comparar a Jesus. Eu só estou tendo Jesus como meu exemplo maior, que é o que eu quero chegar um dia. Então, se eu falo palavrão, quem você acha que você está atraindo para perto de você? Será que são bons espíritos com boas intenções? Não. Então, eu tenho que colocar na minha cabeça. Eu vou começar por isso. Não é uma meta pequena, mas não é uma meta importante para o seu pensamento ficar melhor? Para o seu pensamento não ser pessimista? Para o seu pensamento ser otimista, né? Eu acho que tem que ser otimista. Então, fale menos palavrão. Parece bobagem, né? Mas você vai ver que mudança que vai dar na sua vida, por conta de quem você atrai. Quem é que você está atraindo? Outra coisa que diz aqui, né? Eu quero até mostrar, vou citar os três exemplos. Eu faço um curso sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Já tem 3 anos que eu faço.
E ela fala coisas assim, nossa, muito importantes a respeito da consciência. E como é importante, né? A gente ter consciência. E como é complicado, porque existem vários aspectos da consciência. E aqui ela fala, tem a consciência, tem uma parte, olha lá, já estão me boicotando de novo, os bichinhos. Então, ela fala aqui, que a parte que ela fala de consciência, então, tem a aquisição da consciência, conhecimento e consciência, comportamento e consciência, conflitos e consciência, saúde e consciência, olha, culpa e consciência, maturidade e consciência, tudo a gente tem que ter consciência. E são vários aspectos da consciência que a gente, é claro, não consegue dar conta de todos ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar, né? Então, aqui nessa parte que ela fala do comportamentos e consciência, deixa eu até ver, ela fala que tem 3 tipos, biotipos de criaturas na Terra. Então, tem as criaturas codependentes, que a felicidade delas só vai existir diante de alguma coisa que não lhe diz respeito, do tipo, depende sempre do outro, ou de outra coisa. Eu só vou ser feliz se eu casar. Eu só vou ser feliz se eu ganhar na loteria. Eu só vou ser feliz se eu comprar uma casa, se eu comprar aquele carro. São coisas que não dependem dela, dependem de outros fatores. Então, essa é uma pessoa codependente, né? Existe também o outro biotipo, que são dos insatisfeitos, que têm raiva da vida, são do contra tudo, são irritadiços, são irritáveis, que tudo irrita. Então, é aquele tipo de pessoa que bate o pé aqui e fala assim, mas que droga, por que isso daqui estava aqui? E xinga, e chuta, como se isso tivesse se colocado na frente. Não foi ele que passou no lugar que não era, que calculou errado o lugar de passar. Né? Então, esse é o tipo de pessoa irritadiça, que você não pode falar nada que ela se irrita. Então, esse é um outro tipo de criatura. E tem os ajustados. Os ajustados, eles visam o bem de todos e o progresso geral. Então, é assim, são aquelas pessoas, elas não estão no patamar da angelitude, não é isso? Mas elas conseguem pensar no próximo. Elas não conseguem fazer o mal para ninguém. Elas conseguem ver alguém precisando e ajudar, seja de qual forma for. Elas não conseguem ficar quietas diante de alguma coisa que está sendo dita e que não deveria ser. Só que é isso que está. Quando a gente fala alguma coisa no âmbito da família, né? Hoje em dia está tudo tão polarizado, né? Tudo que você fala parece que você está querendo ser contra aquilo que o outro falou. E às vezes não é ser contra. É só você mostrar um outro aspecto, porque todas as histórias têm diferentes versões. Tudo tem diferentes olhares, tem diferentes aspectos, né? Então, quando você consegue enxergar numa direção do bem, de melhorar o olhar da pessoa, você tem que falar, você não pode deixar de falar. Mas para isso precisa brigar? Não. Dá para você impor aquilo que você está falando? Não. Mas dá para você se colocar, dar a sua opinião, né? E isso em relação a qualquer assunto, porque quando a gente fala isso, a gente já pensa logo na política, né? Porque a política, hoje em dia, é assim. Você tem que combinar com as pessoas, olha, a gente conversa sobre tudo, menos política. Porque parece que se eu não pensar como ela, eu sou do outro partido. Se ele não pensar como eu, ele é do outro partido. E não é nada disso. Às vezes as pessoas são todas, e é o que eu acredito mesmo, viu, gente? Todos são bons, só que cada um está enxergando por um aspecto diferente. Está equivocado? Está. Mas se ninguém começar a falar de uma outra forma, dando outros exemplos, ninguém vai deixar de sair desse equívoco. E eu estou sendo omissa. E será que é isso que Jesus espera da gente? Que a gente seja omisso? Não, eu pelo menos não acho.
Eu conheço muitas pessoas, inclusive da minha família, tá? Que eram assim extremamente preconceituosas, principalmente em relação à homossexualidade, e aqui fala muito sobre isso até, um dos livros. E eu acho assim, isso não é problema da gente, isso modifica a vida de cada um, se fulano é ou não é homossexual, não, é de caráter, isso é que me interessa, o caráter da pessoa. E eu tenho pessoas muito próximas da minha família que é extremamente preconceituosa. E que tinham um verdadeiro petisco quando se falava disso. O filho. E aí acabou que eu falava, não posso me omitir. Eu tenho que sempre estar conversando a respeito. Cada vez que eu conversar, não quero falar sobre isso. Tá bom, não quero falar sobre isso, mas sabe o que aconteceu de não sei o quê? Você está voltando no assunto. Não, não estou falando de outra coisa. Então é assim, não é tirar sarro, não é ser irônico, não é impor a sua vontade. Comece com eu respeito o que você pensa, mas coloque outros pontos na mesa para que possa olhar sobre outros aspectos, porque às vezes a pessoa está tão fechada naquele olhar que não consegue ver as outras coisas boas. Tá, tem caráter? Tem. É honesto? É. Uma pessoa do bem? Sim. O que importa? O que vai mudar na minha vida? O que vai mudar na vida das outras pessoas? Gente, pelo amor de Deus, aqui mesmo diz, espírito não tem sexo. E a gente já veio tanto homem quanto mulher inúmeras vezes. Então não dá, sabe? O que importa é o que você pensa a respeito do outro, o que você faz a respeito do outro, né? Então fazer o bem, então é aí que está. Às vezes a gente não faz um mal, mas também se omite. Não faço bem, não faço mal, mas também não faço bem. Eu estou ali escutando, mas eu não falo nada para ajudar aquela pessoa a mudar o pensamento. Não. E é isso. Para mudar o pensamento, eu não preciso ser desrespeitosa, eu não preciso impor a minha opinião, nem o meu pensamento, mas eu posso falar com um jeito, dando exemplos claros e que se entenda, né? Eu acho que é bem importante. Então, isso é uma das coisas que Joana de Ângeles fala e que eu acho muito importante. Outra coisa, deixa eu ver, eu anotei aqui, que é para pelo menos falar algumas, né? Outra coisa que é mais importante, conhecer a si mesmo. Quando a gente conhece, é outro assunto que a gente tem falado muito em todos os cursos que eu participo, é a questão de conhecer a si mesmo. E às vezes a gente fala, mas que conversa, que balela é essa? Eu não me conheço, você acha que eu não me conheço? Eu convivo comigo tanto esses anos, como que eu não me conheço? Então, mas não é esse conhecimento. É um conhecimento, gente, que dói, machuca, fere. Você fica com raiva de você, de conhecer você mesmo. Determinadas atitudes que você tem, você passa o pano na sua cabeça e segue em frente. Ah, mas é porque... Olha lá outra vez, o codependente. Ah, mas eu faço isso porque aconteceu aquilo. Ah, mas eu faço isso porque aquele fulano fez o quê? Não, se conheça. Por que você está fazendo isso? Né? Porque às vezes, não adianta a gente falar que não, a gente tem muito egoísmo, a gente tem muito orgulho, a gente tem muita vaidade. Todos nós. Às vezes eu me pego com orgulho, que não é um orgulho, porque existem, eu acho que o Evangelho fala muito disso, né? A gente não tem todas as palavras no vocabulário para expressar as emoções. Então, às vezes, o que a gente chama, filho, eu tenho tanto orgulho de você, não é um orgulho ruim. Esse não é, eu acho que nem daria para falar como orgulho, sabe? Eu acho que é uma admiração que a gente tem quando a pessoa faz coisas legais, né? É do bem. Agora, esse orgulho que mexe, que fere, e a gente começa a atacar as pessoas, e atacar é assim, eu falo uma coisa que eu não queria ter falado, eu ajo de um jeito que eu não devia ter agido, eu fico pensando, mas por que eu fiz isso? Às vezes um ciúme, eu tenho ciúme por quê? Por que eu estou com ciúme das pessoas? Há um tempo atrás, eu falava para o meu filho,
antes dele casar, né, quando ele namorava, outras meninas ainda, eu falava, engraçado, eu nunca tive ciúme das suas namoradas. Nunca, nunca. Ele é meu filho único, né? Mas eu tenho ciúme, e foi difícil para mim admitir, não pense que foi fácil, mas eu admiti para ele, e ele me ajudou muito. Então, quando você admite, ir para o outro te ajuda. Você está expondo a tua fraqueza e pedindo ajuda, me socorre nisso. Então, eu colocava para ele, eu nunca tive ciúme de namorada, eu tenho ciúme da família. Mas, mãe, por quê? Porque eu tenho ciúme que a família, você gosta mais da outra família do que da nossa. Porque a nossa família éramos nós três, quietinhos, né? Só nós. E lá era uma família alegre, cheia de irmãos. E ela falava, eu tenho ciúme. Mãe, você pensa cada bobagem? Ele falava. E ele falava, não pode, mãe, pode ser a melhor família do mundo. Para mim, vocês dois são meu porto seguro. Vocês são os meus grandes amores. Nada vai ser maior do que o amor que eu sinto por você. Eu posso gostar muito dos outros famílias, mas eu gosto mais de vocês. E é verdade. E aí, isso me ajudou tanto, sabe? Parece bobagem, né? Ah, mas você não sabia? Eu sabia, mas talvez eu precisasse que ele me falasse e eu precisava expor o que eu estava pensando. Como outras coisas aconteciam, e eu falava para ele, filho, ele sempre foi muito bom de argumentar. E ele vinha com argumentos que tiravam, porque essa coisa de não raciocinar, sabe? Mesmo assim, a educação da gente foi uma educação de não pode, mas não falava exatamente por quê. Se você perguntava por que não pode, nem ele sabia. Então, ele vinha de uma coisa que eu falava, não, mas você não vai fazer isso, você não vai chegar tarde, né, filho? Não, no máximo 1h da manhã, mais do que isso não, quando eu já tinha 18. Ele olhava para mim e falava assim, mas mãe, vem cá. Se eu voltar 1h, qual é a diferença de eu voltar às 2h? Se eu volto às 2h, qual é a diferença de eu voltar às 6h da manhã? Porque qual é o seu medo? Eu falei, o meu medo é a violência. E é mesmo, porque eu sabia a educação que eu tinha dado, nós sabíamos. O medo é a violência. Então, pensa comigo, mãe, às 6h já está cedo, já está claro. Eu não vou fazer nada de errado. Só que, às vezes, eu posso voltar às 6h da manhã, já está claro, não tem problema nenhum. Você não acha que é melhor do que eu voltar, tipo, 1, 2 horas da manhã? E eu ficava pensando, como eu contra-argumento isso? Então, eu tinha que falar para ele a verdade. Eu falava, filho, você está coberto de razão. Os teus argumentos me convenceram. Mas eu ainda não estou bem comigo. Isso ainda me deixa ruim. Eu ainda vou ficar, porque eu vou trabalhar isso em mim. Mas, enquanto eu estou trabalhando, você pode chegar um pouco mais cedo? Eu vou melhorar. E ele fala, tá bom, mãe, não tem problema. Mas entende que esse tipo, eu acho assim, que a gente é se abrir para a pessoa e falar exatamente o que passa, é isso que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Então, às vezes, a gente tem pensamentos horríveis. A gente tem coisas horríveis que a gente pensa a respeito do outro. E aí você fala, para com isso, não pense isso. Não, para, isso é orgulho. Isso daí é vaidade, você está querendo confete. Não, isso daí você está se fazendo de vítima. A coisa não é tão feia assim. Para, sai desse lugar que nasceu. Então, quando você começa a reconhecer que às vezes você está se fazendo de vítima, que às vezes você está querendo ganhar uma discussão sem necessidade, né? Acho que todo mundo já ouviu essa frase, você prefere ser feliz ou ter razão? Por que às vezes a gente teima, quer tanto ter razão? Às vezes a gente briga, a gente grita, a gente sai para ter razão. Por quê? Você não sabe no seu íntimo que você tem razão? A outra pessoa ainda não chegou nesse momento. E é a mesma coisa com a consciência espírita. A gente pode falar, ajudar, a gente pode contar, ler, estudar junto. Mas se aquela pessoa não é o momento dela, você não vai impor. Você não vai conseguir arrebatar. Só quando for o momento dela, quando ela estiver preparada, o espírito dela já tiver passado por tantas reencarnações e por tantas coisas, é que ela vai estar preparada. Eu fico pensando, eu cheguei... Gente, eu estou dando muito exemplo de mim, porque é o exemplo que eu tenho, não vou falar dos outros, né? Mas, na verdade, o que eu penso, eu cheguei, então, no Espiritismo, a conhecer a doutrina mesmo,
estudar 4 anos atrás. Mas quando eu penso na minha vida inteira, desde criança, eu sempre tive pensamentos espíritas. Sempre tive, desde criança. Eu lembro de perguntar para minha mãe, falar para ela, mãe, mas eu tinha acho que uns 6 anos, de 5 para 6 anos. E eu perguntei, mas mãe, por que a gente precisa de dinheiro? Por que as pessoas não trocam o que elas fazem? Eu pergunto o que elas fazem, né? E minha mãe olhou para mim e falou assim, meu Deus, essa menina é comunista. E eu nem sabia o que era comunista. E eu fiquei olhando e falei, nossa, eu devo estar falando uma coisa que minha mãe vai me bater. Né? Então, eu acho assim que eu fui passando por muitos momentos que eu pensava, eu tinha esses pensamentos a respeito de Deus, de Jesus. E eu falava, gente, mas eu não penso igual. E eu fui crescendo com esses pensamentos. Então, quando eu cheguei na doutrina, o primeiro livro que eu li foi o Evangelho, que era um livro que eu tinha ganho da Elaine, né, que também era daqui, e eu tinha guardado, nem tinha visto. E a hora que eu li, depois da pandemia, eu falei, vou ler aquele livro que a Elaine me deu, deixa eu ver onde está. A hora que eu encontrei, era só o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu comecei a ler do início. E logo no começo, tem uma parte que diz, se tudo isso, eu me achava, eu falava, nossa, mas eu tenho cada ideia, né? Faz tanto sentido, nossa, eu devo ser muito inteligente, eu pensava, né? Porque eu pensava, as crianças que sofrem tanto, né, fome, eu falei, não, elas devem ter feito alguma coisa em outra vida, porque deve ter outra vida. E eu achava isso o máximo, eu pensar isso, né, que ninguém tinha me falado. E aí, quando eu li no Evangelho assim, tudo que você está lendo, você já acha que sabia? É porque você já sabia. Em outras vidas você já aprendeu. Aquilo para mim foi um soco, mas foi um alívio tão grande. Tudo bem, eu fiquei chateada. Falei, poxa, eu não sou tão inteligente, essa ideia realmente alguém já tinha. Será que foi Deus? Mas eu fiquei feliz de saber que essas ideias já vinham e que realmente eu já sabia. Falei, eu não tenho dúvida, a doutrina, né? É isso que eu tenho que seguir. Então, a consciência da gente, eu acho que quando a gente chega já preparado, né? Já preparou em outras vidas, é diferente de quem ainda está aprendendo agora. Né? Então, eu penso que essa consciência, não adianta só ser espírita. Às vezes a gente é espírita e não tem a consciência. Às vezes a pessoa é extremamente inteligente, doutor em muitas coisas, em academia, mas não tem senso de moral, não tem educação moral, né? Então, é como uma coisa não diz, e às vezes uma pessoa tão simples, que nem estudou, ela tem uma moralidade, ela age com tanta polidez, com tanto exemplo de Cristo, sabe? Que não é isso. Agora, quando você alia um conhecimento acadêmico, mais essa moral, aí a coisa fica firme. Então, todos esses que estavam, né, nessa região umbralina, certamente eram espíritas da boca para fora. Estudavam, sabiam, mas não achavam que isso podia acontecer com eles. Não acho que é tudo isso. Né? Então, não tinham, elas podiam ter até um conhecimento, mas não a consciência espírita. Essa consciência que é refletida, é uma fé refletida, que você se cobra as coisas o tempo inteiro, não é, Marcela? A gente se cobra o tempo inteiro, a gente sofre muito pelas cobranças que a gente faz, mas sempre estabelecendo uma meta pequena para cada dia. Eu acho que quando a gente estabelece pequenas metas, a gente consegue, ao longo de um tempo, modificar aquilo que era tão ruim, passa a ser um hábito bom, porque a gente modificou. E a gente nem percebe. Então, que a gente se coloque pequenas metas. Vou ajudar uma pessoa de alguma forma, uma vez por semana. Não adianta eu querer salvar o mundo, que eu não vou dar conta, é uma meta alta demais. Eu quero agradar todo mundo. Não, nem Jesus agradou. Então, que a gente coloque metas menores. Eu vou deixar aqui para vocês, que é claro que agora não dá mais para falar, né, que eu acho que já deu tempo, mas eu vou deixar aqui para vocês leituras, né, sugestões de leituras. Esse daqui, para ler e refletir, são temas da atualidade, é de Richard Simonetti. Esse Richard Simonetti, ele trata
os temas do Espiritismo com uma abordagem leve, uma linguagem que qualquer pessoa entende. Parece que você está conversando com ele na sala da sua casa, sabe? Tomando café na cozinha. Então, é uma coisa bem gostosa. Os livros deles são muito gostosos de ler. Esse daqui que eu sempre trago, que é A Vida na Visão do Espiritismo, né, do Alexandre Caldini Neto, é um livro extremamente bom. Muitos questionamentos que a gente tem são respondidos, né? E Joana de Ângeles, né, a série psicológica, são muitos livros. Esse daqui eu não me lembro se é o 3º ou o 4º livro. E ela fala muito dessa consciência que a gente tem que ter, que na verdade não seria uma consciência espírita, é uma consciência cristã, né? Independe da religião. Quando você... Eu acho que o espírita é mais... Ele é mais privilegiado por conta da gente estudar e não existe cobrança externa, existe a cobrança, a nossa cobrança interna, né? E estuda e é uma fé raciocinada, então a gente consegue entender muita coisa que outras religiões não pararam para estudar dessa forma. Então, esse daqui chama Momentos de Saúde e de Consciência. Então, ela fala como a consciência da gente traz doenças, né? Dependendo de como a gente pensa, a gente age, né? E ela diz que a gente é herdeiro da gente mesmo, né? É uma frase que eu acho muito forte, porque às vezes a gente acha que por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por determinada situação? Sim, porque se você não encontrou a causa, né, lá atrás, né, na sua vida agora, ela deve estar em outra vida. Então, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, que a gente saiba como mudar, como agir e quais os exemplos que ela dá aqui que podem ajudar a gente. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos acontece foi a gente que procurou, de alguma forma. E ninguém nos impôs nenhum castigo, nenhuma punição. É a nossa consciência. Quando você se der conta, é melhor que fosse aqui, né? Porque daí muita coisa pode ser mudada na sua vida, que você poderia passar de ruim e pode ser amenizada. Mas se você não tiver consciência aqui, você vai ter consciência à hora do desencarne, né? Então, aí eu acho que a dor vai ser muito maior de falar, puxa, eu perdi toda essa encarnação, eu perdi esse tempo de novo, eu podia ter ficado melhor, podia ter saído melhor dessa, né? E quando a gente faz o bem, realmente, sara a dor de cabeça, sara a depressão, a gente sente uma felicidade genuína, não é a felicidade de comprar uma casa, comprar um carro, sabe? Ou se formar, né? É uma felicidade, parece que vem de dentro, sabe? É uma coisa muito forte. Então é isso, gente. Eu tinha muito mais coisas para falar, como sempre. Mas nunca vai dar, porque o tempo é curto, né? E também a gente cansa de ouvir quando a pessoa fala muito. Mas, muito obrigada, viu? Por vocês ouvirem. Boa noite. Obrigado. Pode apagar de cima. Obrigado. Bom, então vamos fazer mais uma oração. Agradecendo a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade, não é? Por essas palavras, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa irmã Vânia, que trouxe esse estudo para a gente, que ajude a ampliar a nossa consciência, não é? Para guiar os nossos passos no caminho de luz até Deus. A gente agradece e se prepara para os passos agora, em nome de Jesus, com uma oração de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Amém. Pode deixar.